Líbia, a palavra é sua. Olá, Sinta-se abraçada por todos nós e muito obrigado por estar aqui, tá? Obrigado. eu que agradeço. Vocês estão me vendo? Ok. Posso ir? Sim, estamos. Fique à vontade, tá? A palavra é Ah, sua. tá. Muito obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria imensa, uma satisfação de poder estar aqui compartilhando junto aos amigos e irmãos, a qual o convite me foi feito, o Grupo do Sol, o Send of Love Spirit, grupo de Jacksonville. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesta noite e aprendermos juntos. Mas, sem dúvida, o convite que se renova a cada instante nas nossas vidas vem daquele que nós já conhecemos e estamos seguindo, que é Jesus. O estudo da noite de hoje, As Potências da Alma, é uma inspiração do estudo que eu fiz do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, conhecido de todos nós. Leon Denis vai fazer um tratado de evolução, buscando trazer essa luz da consciência para todos nós, esse desenvolvimento das potências que já existem no ser humano, em cada um de nós, em potencial, para ser desenvolvida ao seu turno, ao seu tempo. Para isso, nós vamos nos trazer como base sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, algumas considerações de Joana de Ângeles, para podermos nortear o estudo desta noite. Leon Denis traz nesse tratado como potência uma das mais fortes, a primeira das potências da alma, a maior de todas, que é a vontade. Então, nós vamos começar por aquela que é a responsável, pois traz no seu bojo da vontade a consciência para desenvolver as demais potências que já existem no homem em germe. Aí nós vamos ver que a vontade, que é a maior de todas as potências, ela sim é responsável por nossa evolução. Atua sobre o corpo físico, modifica as suas vibrações e o deixa apropriado a novas e elevadas sensações. Prepara-o para degraus mais altos na existência. E aqui vamos refletir um pouco sobre esse slide, que Leon Denis ele vai aprofundando nessas questões, pois é uma estrutura muito forte, porque ela é a responsável pela nossa evolução. O homem, consciente ou inconscientemente, busca o processo evolutivo, busca ser feliz, busca melhorar, mas para ver todo esse manancial de processos evolutivos em cada um de nós, nós temos que ter em mente que teremos que ter uma vontade, mas não a vontade tão superficial muitas vezes, que passa a ser aquela vontade que é dentro do capricho do ser humano. Mas essa vontade que Leon Denis nos coloca como reflexão, e nós vamos ver que o Evangelho de Jesus, que é o roteiro mais seguro para podermos atingir a perfeição, como está colocado por ele no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, que o homem, a caminho dessa perfeição, e para chegar e atingir é necessário trabalhar. Por isso, essa responsabilidade pela nossa evolução advém dessa vontade, a firme vontade de buscar esses degraus com o firme propósito para evoluir. Mas essa vontade não sai simplesmente de uma consciência superficial, mas sim de uma vontade de uma alma, é mais profundo. Porque essa vontade, ela está aliada à vontade primeira, que é a vontade de Deus. Deus, soberano justo, é o Pai de todos nós. É dessa vontade do Pai de felicidade, de evolução, que Ele nos traz essa consciência que um dia iremos alcançar, que Deus é a vontade primeira, e nós, ainda pequenas e simples vontade,
nós precisamos nos alinhar à vontade número 1 nas nossas vidas, que é Deus, para podermos alavancar rumo à perfeição. E essa vontade advém do pensamento. Tudo começa em um pensamento de uma vontade que vai tomando uma forma, impulsionando, e cria em nós essa ambiência fluídica. Por isso que a vontade, que é o pensamento próprio do ser, espírito que somos, vai atuar nesse corpo fluídico, fazendo uma modificação das vibrações. Por isso, quando nós estamos em um momento de tristeza, em um momento de dor, no momento de depressão, o quanto a vontade ela precisa ser importante e direcionada. Essa vontade que nós estamos falando, que o Evangelho nos convida a realizar, é a vontade dirigida por Deus. Por isso ela tem uma ação fluídica tão importante e de vital para que possamos alavancar as nossas existências, nos tirando do momento de penúria, de dor, de misérias e de atrasos e nos convidando e nos colocando a patamares mais elevados. Por isso, a vontade não basta tão somente ficar nas nossas intenções e os nossos pensamentos. Precisamos acionar a energia que faz a movimentação para podermos sentir as sensações nobres, os sentimentos enobrecidos pelas virtudes que a vontade alavanca em nós. Então, não basta simplesmente querer. Não basta simplesmente saber, mas sim sentir, fazer essa ação dentro do ponto de vista da movimentação. Ou seja, a criatura passa a perceber, de ter o conhecimento intelectivo daquilo que ela sabe, que ela quer realizar para si, ela sente que a vontade impulsiona para sentir essas sensações e depois ela vai aplicar na vida diária. Ou seja, faz uma movimentação de uma energia muito importante, porque nos tira simplesmente da intenção, que a maioria de nós ficamos na intenção, estou com vontade de fazer, estou com vontade de comer, estou com vontade de realizar um estudo, estou com vontade, mas essa vontade ela não está sendo direcionada de uma forma correta como o Evangelho nos coloca. Por isso, Cristo foi muito enfático quando deixou a mensagem para todos nós, ao dizer que que nós sabemos que o conhecimento liberta cada um de nós. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas para libertarmos dos nossos atrasos, nós precisamos realizar. É o que o Cristo nos convida, faça a tua parte e eu vos ajudarei. Por isso, quando nós buscamos, dentro da vontade sincera, fazermos a movimentação para as modificações dos maus hábitos, por exemplo, nós estamos ali acionando energias de alto porte, nível de estrutura emocional e espiritual, conjugada a planos superiores, para podermos lograr os benefícios. E aí nós vamos ver o quanto o plano espiritual, os mentores espirituais estão envolvidos nessa vontade, porque ela é dirigida por forças superiores. Avancemos no slide. E aí é o que ela nos coloca aqui nessa estrutura, falando que a consciência, o sentido íntimo de cada um de nós, a consciência é o centro da personalidade, é uma estrutura permanente, indestrutível, persistente, contínua através de todas as nossas transformações. E aqui a gente vai deparar com um texto, um assunto, um contexto muito profundo, que é o sentido íntimo de nós, a consciência do si, da nossa intimidade, da nossa particularidade, que é a estrutura espiritual, o centro da personalidade, que é o espírito, porque nós somos espíritos, e quem pensa é o espírito, esse é o seu atributo, o atributo é do espírito de pensar. Então, pensamos como espírito o tempo inteiro? Deveríamos,
porque somos espíritos, somos eternos, indestrutível, imortal. Iremos continuar as nossas existências após deixar o corpo físico, e o espírito sobrevive à matéria, levando na sua consciência todo o seu manancial de desenvolvimentos e conquistas que ele leva daqui da Terra. Por isso, o sentido de si, a consciência, ela é muito importante. E trazer essas leis que iremos acionar para fazer e dar validade às nossas ações, conjugada com o Evangelho de Jesus. Por isso que nós temos essa questão muito importante no Livro dos Espíritos, aonde está as leis de Deus, se não nas consciências, está na consciência de cada um de nós, as leis de Deus, as leis divinas. Nós já trazemos essas leis em nós. Nos falta desenvolver essas leis em conformidade. Mas era necessário e se faz urgente de cada um de nós fazer a realização no fazer, na vida diária, na vida prática, aplicando em nós todos os conceitos desta lei. E nós vamos ler: amar a Deus como o próximo e a si mesmo, que constitui essa força maior nas nossas existências. Não podemos simplesmente, dentro da consciência, amar somente a nós e Deus e o próximo. Ou então é amar a si mesma e a Deus e o próximo, como fica. Ou eu e o próximo e não a Deus. Precisamos conjugar esses três elementos em um sentido forte para frente e para o alto, acreditando e aplicando nas possibilidades de crescimento em conjunto, porque o eu precisa do próximo. Ele é o nosso instrumento para trabalhar, e de Deus para redirecionar as nossas existências. Deus como um centro único e importante nas nossas vidas. Por isso, esse centro da personalidade, ele é permanente. O espírito, a criatura desencarna, mas leva sua consciência para o plano espiritual. O espírito, ele é indestrutível, nós sabemos, ele persiste em todas as suas camadas de existências, ele vai persistindo até o fim, porque o espírito é infinito e continua através de todas as nossas transformações, através das reencarnações sucessivas. Por isso, esse centro da personalidade, que é o espírito, precisamos cada vez mais, através de uma vontade, que é uma potência forte, atuante para nós, e tendo consciência, nós iremos agora fazer um movimento de uma vontade aliada às leis divinas, para dar um significado maior às nossas existências, atendendo a Deus, fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Por isso que o ser humano, à medida que depara com essas leis, e o espiritismo é esse leque de possibilidade que abre a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para absorver com atenção e lucidez o caminho reto a ser seguido. Não mais dentro dos caprichos materiais, dentro da vaidade, dentro do orgulho, mas agora atendendo essa vontade através das leis divinas que ele nos oferece como um farol para poder colocar luminosidade sobre as nossas ações. E para isso, a nossa consciência ela tem que estar clara, alinhada a forças espirituais positivas, em comunhão com os ensinos de Jesus, em comunhão com as leis eternas. Se nós somos espíritos criados por Deus para a eternidade, nos criou para a evolução, nos criou para sermos felizes. E ter consciência desse processo evolutivo é muito importante, porque corresponde à nossa felicidade dentro ou fora do corpo. Por isso, quanto mais refinarmos a nossa personalidade, mais estaremos refinando o nosso perispírito, por uma vontade dirigida pelos mais altos e sagradas leis do universo, as leis de Deus. Avancemos
buscando o entendimento de outro slide, que é um fator importante dentro dessa caminhada, dessa vontade. É interessante que, ao mesmo tempo que Deus nos confere todas as possibilidades de crescimento através de uma vontade conjugada à vontade divina, mas ele nos oferece o livre-arbítrio, a lei de livre-arbítrio. Como é importante para a nossa estrutura emocional e espiritual, de consequências materiais, adentrar esse requisito agora como livre-arbítrio, porque temos as nossas escolhas a tomar. E o Pai que nos ama, ele jamais vai nos tolir de deixarmos a cada um de nós sem fazer esse caminho. E o livre-arbítrio, que é a lei da responsabilidade de cada um, das nossas livres escolhas. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 843, ele fala, questionando Kardec aos espíritos, o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E a resposta é muito clara. Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina muito básica, lúcida, mas suficiente para podermos nortear que nós temos a liberdade de pensar e está na consciência, no pensamento da criatura. Mas será que todos nós pensamos em conformidade às leis de Deus? Ele nos dá essa liberdade, nos dá toda tranquilidade e harmonia dentro desse ato de fazermos as nossas escolhas, de optarmos pelas nossas decisões, caminhos diversos que nos apresentam como possibilidade de caminhar e transitar na vida, mas não dispensa nenhum de nós a parte da responsabilidade. Quanto maior livre-arbítrio temos, maior será a nossa responsabilidade. Ou seja, quanto mais conhecemos o caminho que nos leva à felicidade, ao progresso evolutivo, mais seremos tomados de responsabilidade nesse caminho, porque nós já conhecemos e, para isso, o homem já deve estar consciente da sua trajetória, do caminho, das escolhas que foram realizadas. Por isso, a vontade, uma vez acionada para podermos ali definir qual o caminho que nós queremos fazer, qual é a nossa escolha diante de situações que nós estamos vivendo, por exemplo, e ele vai nos dizer que é nesse momento que nós iremos agir ao nosso favor ou ao favor do outro, estejamos pensando que estaremos fazendo a escolha para a felicidade. Porque enquanto escolhermos entre coisas transitórias, entre situações materiais, corriqueira do dia a dia, sem selecionar, sem buscar o aprofundamento para agir com liberdade nesse ato de pensar tão sagrado que é o ato de pensar. É o momento que o homem tem a sua privacidade e nem os bons espíritos e nem tampouco os espíritos superiores, eles utilizam de qualquer situação para burlar essa lei, nos dá toda a condição de privacidade em nós. E por isso Deus coloca essas leis para melhor nós dirigirmos os nossos pensamentos, se eu tenho a liberdade de pensar. Mas será que todos pensam em conformidade, esta vontade que o Pai nos convida para exercer essas leis? Será que todos nós estamos pensando no bem, pensando no amor, pensando na saúde, na felicidade, no bem-estar, na harmonia? Pensando no perdão, pensando em atos bons, se nós já temos o livre-arbítrio para tal. E assim podemos ver o quanto de situações o homem ainda, de desabores, de infelicidade, de lágrimas, de ódio, de tantos sentimentos inferiores ainda que temos presenciado, homens pensando, homem no sentido de humanidade, porque ele também tem a liberdade. Mas ele coloca que sem esse livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Obviamente, aonde estaria aí a justiça de Deus, a justiça divina, se não tivermos o livre-arbítrio, seria tudo igual? Seria máquina e nós não somos uma máquina, nós somos um ser espiritual, porque nós pensamos, e máquina não pensa, máquina não sente.
E toda vez que nós tomamos uma decisão utilizando a lei de livre-arbítrio nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nós estamos interferindo diretamente ou indiretamente entre as leis de Deus. Quando é positivo, que maravilha, que bom. Mas quando negativo, nós saberemos que iremos responder pelas consequências. Então, não basta simplesmente o homem ter o livre-arbítrio e não saber utilizar essa ferramenta para a sua felicidade, para a felicidade da coletividade, para a felicidade de todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E a maioria de nós ainda não sabemos usar essa lei. Muitas vezes, utilizando dessa liberdade que nós temos de pensar, nós prejudicamos o nosso irmão com o nosso pensamento, e nós sabemos disso. Nós podemos matar um ser somente com um pensamento. E ali é que ele coloca, se nós temos a liberdade de pensar, nós temos a de agir, mas também teremos como ônus de todas as consequências dos nossos atos, a arcar com as consequências, pois é da lei. Então, quando tomemos da liberdade de pensar, o homem tem que colocar que, até certo ponto, essa liberdade precisa ser revista por nós, porque a maioria de nós ainda se encontra no patamar de provas e expiações, ainda imperfeito como somos nós, não sabemos utilizar essa liberdade na sua plenitude do ser, com os mais altos e sagrados interesses que uma criatura pode ter para com seu próximo e para com Deus. Pois tudo que fizermos a um destes pequeninos, estaremos fazendo a Jesus como ele coloca no Evangelho. Então, tudo que eu fizer não só repercute em mim, mas repercute no próximo e repercute em Deus. Então, para isso, nós precisamos agir com toda a honestidade, com toda a responsabilidade nesse ato tão sagrado que é o pensamento, o pensar, a qual nós estamos buscando, pois temos a liberdade, estar com Cristo, com Deus, utilizando dessas leis para sermos felizes. Avancemos aí. Então, é imprescindível o autoconhecimento. A vontade, uma vez acionada na criatura, é indispensável. Como falávamos da liberdade, das escolhas, o fundamental, instruir diante das responsabilidades que teremos que assumir. Então, para sermos livres, verdadeiramente livres em espíritos, temos que querer fazer esforço para que isso aconteça. Como? E aqui está colocada a codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, obras póstumas e o céu e o inferno, para refletirmos junto com o codificador, Allan Kardec, que nos trouxe esse manancial, que é um farol, mostrando as evidências da imortalidade, mundos habitados, crença em Deus, lei de reencarnação, para podermos nos reeducar enquanto espírito. E para isso ele diz que pela educação e preparação contínua das faculdades humanas. A libertação física pela limitação dos apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. A libertação moral pela conquista das virtudes. O espírito precisa se reeducar. Assim como nós estamos buscando educação, essa educação que é convencional, acadêmica e tão necessária para podermos alavancar o nosso progresso, a educação do espírito também se faz necessário. Então, não podemos ultrapassar situações, limites, queremos transpor os limites que ainda temos, se não nos educarmos, se não nos prepararmos espiritualmente. E para isso, nós temos que estudar a codificação, estudar o mundo espiritual, nos reeducar espiritualmente, porque nós somos espíritos. E a maioria de nós desconhece a nossa real natureza,
a nossa real natureza espírito que somos. Então, pela essa educação espiritual, e aí nós temos a codificação, nós temos o estudo das obras fundamentais, as obras básicas, tão importante para poder desenvolver as nossas faculdades humanas que precisamos alavancar ainda em nós, um ponto tão fragilizado que temos e que requer uma atenção muito séria e profunda, que é estudar. Ser espírita sem o conhecimento das obras fundamentais, as obras básicas, constitui uma necessidade de urgência para todos nós que estamos buscando, nos preparando para estas novas fases que se apresenta à humanidade, indo para um mundo de regeneração. Como nós queremos estar daqui a 2, 3, 4 anos estudando o Espiritismo? Melhores, claro. Mas é necessário sair do ponto que essa educação nos leva, pois estudando o Espiritismo nós sairemos da acomodação do pensamento, daquela vontade de estudar, ou só absorver os ensinos sem colocar em prática, sem desenvolver as faculdades do espírito. Então, para isso, ele nos convida à libertação física das amarras, das nossas imperfeições, né? Limitando os nossos apetites, nos colocando na disciplina. O que falta o espírito desenvolver essas faculdades que já estão latentes em cada um de nós, a centelha divina, as virtudes que estão despertando, é colocarmos disciplina para podermos alavancar o nosso progresso. E colocar uma disciplina sem uma vontade dirigida, não chegaremos a lugar nenhum, pois nós, como vontade própria, somos fracos e limitados. Atendemos mais aos apetites materiais, todas as ilusões materiais, os atrativos, nos aprisionando cada vez mais materialmente ao ser do ter, esquecendo de alimentar e crescer no espírito do ser espírito, espiritual. Então, essa libertação intelectual, ela advém do conhecimento adquirido através do estudo das obras básicas de Allan Kardec. E depois nós temos várias obras importantes no movimento espírita. Nós temos as obras de André Luiz, nós temos as obras de Joana de Ângeles, Leon Denis, como acabei de falar, que se tornam um clássico e necessário se faz para tratar dessas e outras questões intelectuais de libertação para conhecer a verdade que Jesus nos convida a refletir e nos indica a cada um de nós. Então, essa libertação intelectual é a instrução que precisamos adquirir através do estudo sistemático, continuado, aprofundando nas questões espirituais e se autorredescobrindo como espírito, pela essa conquista da verdade que liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas para isso nós temos que ter uma vontade muito grande de nos libertar de todas as amarras das imperfeições que ainda nos detêm na inferioridade da matéria. E para isso a verdade que nos liberta é o Evangelho de Jesus. Não é mesmo, meus amigos? Então, é nesse farol que ele nos convida a avançar junto com ele, com o nosso mestre, conhecendo a verdade do amor que veio para trazer a verdadeira felicidade às nossas existências. E a conquista desta verdade, através de uma potência tão força que é a vontade, junto com o Criador. Então, essa libertação moral que o Evangelho nos convida a realizar é pela conquista dessas virtudes todas que nós já possuímos em germe latente. Mas essas virtudes só irão desenvolver se tivermos uma vontade firme, honesta, sincera, uma vontade de liderança junto com Deus, liderando em nós, nos guiando, nos dando uma vontade muito forte de querer ser melhor a cada dia. Porque não adianta abarcar tanto conhecimento, mas sem uma aplicação de uma vivência diária, firme, no fazer. Enquanto ficarmos
só absorvendo, tendo conhecimento, sentindo, mas não tendo a predisposição para agir na vida material, para podermos alavancar em espírito, pouca coisa podemos fazer por nós mesmos. Por isso que a nossa libertação moral ainda se dá curta e pequenos passos, porque a transformação moral, como está colocado, como se conhece o verdadeiro espírito ou cristão, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. E como conquistar virtudes novas se eu ainda não me reconheço no trabalho do esforço e da vontade, da perseverança, da persistência, da libertação através dos ensinos de Jesus, que é o código de moralidade mais perfeito a qual nós temos conhecimento. Jesus, o modelo e guia de perfeição moral para cada um de nós. Então, é possível, sim, essa libertação moral pelas conquistas das virtudes. A virtude de amar, de perdoar, de trazer todo esse sentimento como uma beleza para alavancarmos em espírito. Por favor, passe ao outro slide. Então, para isso, o pensamento, Allan Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos uma clara definição. Pois se a vontade é importante na criatura, que representa o pensamento do espírito. Então, na questão 459, ele indaga: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles os que vos dirigem. Claro, nesse aspecto, essas influências que nós estamos nos referindo, né, no sentido das influências inferiores, tanto para o bem como para o mal, a depender aonde a nossa vontade dentro da ação do campo do pensamento esteja. E ele fala que para dar ao nosso pensamento toda a força e amplitude, nada mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Leon Denis nos diz isso. Para investigar de onde vem um mau pensamento, nós temos que investigar a nós mesmos, investigar a nossa consciência, investigar o nosso pensamento. Pois os espíritos, ele influem sim nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E muitas vezes somos dirigidos pelos espíritos inferiores, de tamanha, como ele coloca aqui, é bem maior, mais do que supomos ainda. Se nós pensamos que ele influencia, claro, e muito mais. E muitas vezes são eles que estão nos dirigindo o pensamento. E nós estamos pensando que o pensamento que apareceu agora foi eu. Não, vamos analisar esse pensamento. Que às vezes um pensamento visita a nossa mente um dia, 2, 3, mas tem momentos que esse pensamento, ele toma uma forma, ele vai além, ele não consegue desconectar de mim, ele não consegue sair do meu pensamento, e muitas vezes há um diálogo interno que é produzido por mim mesmo, mas pode estar sofrendo a ação dos espíritos inferiores também. E muitas vezes nos dando ideia, nos dando pensamento, até para fazer o mal, e nós sabemos, com o nosso próximo. Então, para podermos dar toda essa força, dessa amplitude, entendendo como acontece, é investigar nós. Por que eu estou pensando mal dessa pessoa? Né? Por que esse pensamento surgiu agora? De que forma foi? Em que situação isso aconteceu? Por que agora? Como é que eu estava antes e por que eu estou sentindo isso agora? Ou seja, fazer a investigação é buscar o autoconhecimento e ver as raízes das existências desse pensamento. E poder ali combater esse mau pensamento, retirando as influências, se eu tenho a liberdade de pensar, o livre-arbítrio. Então, para combater um mau pensamento, nós temos que substituir um bom pensamento, uma má ação por uma boa ação. É fazer o caminho inverso, mas em direção a uma vontade que é amor. A vontade de Deus é a vontade do amor. E
estarmos junto a essas leis é importante para afastar de nós os pensamentos ruins, para afastar de nós as influências espirituais que muitas vezes nos visitam aí da nossa mente, pela nossa invigilância. Está colocado no Evangelho. É aquela brechazinha que damos naqueles minutos aonde sentimos, né, toda uma carga deletéria, primeiro em nós, é o que os maus pensamentos e as más ações fazem. É em nós que irá ser detonado, né, toda essa gama de influenciação energética, fluídica, porque o pensamento é vida e ela atua diretamente na estrutura emocional e espiritual nossa, de consequências materiais, até surgir no corpo físico, esses pensamentos malévolos, eles irão redirecionar e danificar toda a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura emocional. Por isso, a oração reveste-se de uma medicação salutar para nos curar. Porque à medida que vamos orando, conjugando a vontade de Deus, a vontade primeira, soberana, sobre as nossas pequenas vontades, nós estaremos acionando forças maiores para nos auxiliar, retirando e para nos sairmos do campo de alcance das influências. Mas, pelo livre-arbítrio, nós sabemos que podemos redirecionar as nossas existências para um novo caminho de felicidade. É o caminho do bem, é o caminho do amor. Por isso, ele nos coloca para investigarmos e não somente deixar, foi um mau pensamento, passei, foi um minuto, já não estou pensando, deixa para lá, já esqueci. Nós temos que ver com seriedade o surgimento desses pensamentos, dessa situação que não são confortáveis, que não são dignas do espírito do ser imortal, para que novos pensamentos não venham fazer morada, danificando a nossa organização fisiológica. E dali nós podemos até danificar outros irmãos que estão à nossa volta, pois o raio de emissão do pensamento vai muito além de somente pensar que está na nossa ambiência psíquica, ela vai além. Então, é importante pensar e pensar bem. Vamos ver outro slide. E aí vem outra potência fortíssima, que a primeira e mais importante é a vontade, porque é de lá que vai vir o redirecionamento junto com Deus para potencializar aquilo que já existe em nós, a potência do amor. Essa segunda potência, Leon Denis vai nos falar que ela é o sal da terra, ela é o vigor do espírito, é ela que vai suavizar, contrabalancear, para que possamos alavancar as nossas estruturas emocionais saudáveis. E ele fala que o amor é importante, dizendo para nós que Deus é amor. Nos criou para que nos associemos a esse amor, o amor divino. O amor se renova sem cessar, é pelo amor que a alma se desenvolve. Então, se Deus nos criou por amor e com amor, nós temos que nos associar a esse amor para podermos fazermos a identificação perfeita, porque nós ainda estamos tão pequenos e simples no sentido de amor e de amar, e não amar nessa plenitude do ser imortal que somos nós, do amor sublime que o Pai nos convida a sentir junto a Ele, né? É o amor que renova, é o amor que transforma, é o amor que desenvolve características e personalidade saudáveis. E ele fala aqui para nós, Leon Denis, que querer saber e amar é importante naquele que adquiriu consciência de uma vontade junto com a vontade de Deus. E para isso ele vai dizer que querer significa, além de tudo, desenvolver a vontade e aprender a dirigir a vontade. Se a vontade é a potência primeiro para dar impulsão às outras, alavancando pequenas vontades, é importante dar um significado a esse desenvolvimento, é querer. É o primeiro passo da vontade, é a pessoa querer. Porque quando a criatura não quer, não adianta. Não adianta a vontade de terceiros, a vontade dos bons espíritos,
Se a criatura realmente não quiser, nada acontece. Então, para podermos reforçar o nosso querer, que às vezes está tão superficial, que um dia a gente quer, outro dia a gente não quer. Tem dia que a gente pensa que a gente estava até querendo, depois a gente desiste e não quer mais. Quantas vezes acontece? A gente tem um pensamento, não, eu quero isso, vou fazer essa e essa mudança, eu escolhi isso e isso, e no outro dia a pessoa não quer mais nada. Então, ele coloca que nós precisamos aprender a dirigir essa vontade, a dirigir de uma forma comungada à vontade de Deus. E é Deus que vai direcionar as nossas existências. Nós temos que dar um significado mais profundo ao que eu quero, para que o Espírito sinta a real necessidade dessa vontade, daquilo que se quer, que é um sentimento abarcado no Espírito. Não é na consciência e nem tampouco dentro dos atrativos materiais. Porque muitas vezes nós agimos como criança. A gente quer um brinquedo de manhã e de tarde a gente larga para lá, não quer mais. Então, isso não é vontade, é capricho. A vontade nasce do sentimento sincero da alma, daquilo que se quer, daquilo que já sabe o que é bom para si. E depois ele coloca que saber é importante. Porque se um conhecimento das coisas e das leis, as leis de Deus, as leis divinas, não caminhamos retamente para os nossos objetivos. Olha que importante. Então, depois de querer, nós precisamos saber realmente, ter o conhecimento profundo das leis de Deus. Nós precisamos debruçar, nós precisamos continuar insistindo e persistindo no conhecimento do aprofundamento do Espírito e aplicando essas leis para podermos alavancar nos nossos objetivos sagrados. Isso que é o mais importante, é o despertar da consciência do espírito imortal que somos nós. Porque se não conhecermos as coisas espirituais, não conhecermos as leis de Deus, como saber o caminho certo? Como dentro do livre-arbítrio saber qual é o caminho que está certo ou que não está certo? Como saber? Se eu não conheço, se eu não tenho nenhum entendimento daquilo que eu quero, qual o caminho que eu quero seguir, se eu não sei se esse caminho vai me levar à felicidade, então qualquer caminho serve para aquele que não sabe aonde quer chegar. Então, essa vontade precisa saber aonde o conhecimento dessas leis divinas irão me levar. Isso aí está sobre um comando de uma vontade dirigida por Deus, o caminho da felicidade. Por isso, conhecer a verdade para nos libertar, esse é o conhecimento do Espírito, que vai se libertando das amarras, das imperfeições e direcionando para o mais alto, para a frente e para o alto. Por isso, conhecer Kardec, estudar Kardec é muito importante, refletindo todo o manancial. Por isso, Jesus nos convida ao estudo contínuo do seu evangelho, aplicando as suas máximas, conhecendo o caminho da verdade. Porque senão qualquer um pode nos enganar, mostrando um conhecimento falso. Se eu não conheço as leis de Deus, eu não conheço a codificação, eu não conheço os ensinos de Jesus, então qualquer um que vem apresentando, me mostrando o conhecimento para me levar à felicidade, eu vou aceitar. Porque eu não conheço a verdadeira base para a felicidade do Evangelho de Jesus. E ele vai nos convidando que, além de querer, de saber, precisamos amar. E amar, porque sem o amor, a vontade e o conhecimento seriam incompletos e sem sentido. Por isso, Leon Denis diz que o amor é esse sal que vai dar o sabor para as nossas almas, porque sem essa vontade de amar, de conhecer, perde o sentido da vida. E aqui a gente vê Madre de Teresa de Calcutá, esse ser de luz também que se encheu de amor e tinha uma vontade muito profunda, muito grande de amar o seu semelhante. Ela se doou em amor para alimentar milhares de irmãos nossos. Madre Teresa, assim como ela e tantos outros que nós conhecemos, se doou na causa.
o significado da vida dirigida por Deus a ela e tantos outros tem o significado de sabor de amar o próximo. Então, esse amor é dar o total sentimento de sentido às nossas existências. Porque continuar vivendo uma existência sem amor perdeu o seu real significado de ser que somos nós. Nós fomos e somos criados para amar. Fomos criados pelo amor maior. Deus nas nossas vidas. Ele nos criou por amor, para amar. E por isso nós temos essa centelha divina em nós, a centelha desse amor mais profundo. E para isso é importante entender esse processo do autoconhecimento, de querer, saber e amar. Sigamos com outros slides. E aí vem a terceira, que vai nos concluir nesse estudo de uma potência muito forte, é a escola da dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ele vai nos dizer aqui, bem-aventurados aflitos, no item 18, tem um importante, impactante trecho direcionado a essa alavanca que é a dor. Leon Denis nos coloca ela como uma das potências também muito importante nas nossas vidas. E o Evangelho nos diz: quando nos atinge um motivo de inquietação ou de dor, de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Nesse sentido, ele coloca que quando nós temos uma vontade, nós temos um desejo muito forte, direcionado, um sentido nas nossas vidas, nós vamos conseguir superar todas as dificuldades. Por isso, ele nos coloca aqui, nesse trecho em aspa, eu fui o mais forte. O espírito direcionado, conjugado à vontade primeira, que é Deus, impulsiona o espírito, através do conhecimento adquirido, para poder superar todas as dores que o corpo físico e a nossa alma pode suportar, através do esforço, através da perseverança, colocando ali o amor como alimento de esperança para dias melhores. Enquanto não posso fazer nada para diminuir, para poder sarar em completo, ou retirar totalmente essa dor, nós temos um consolo maior, porque nós já conhecemos o porquê dói e como dói. Porque o Evangelho nos oferece todo esse material de informação para superar, através do esforço e da perseverança, todos esses momentos de impaciência, de cólera, de desespero que a alma experimenta. A dor ainda faz parte do nosso mundo de provas e expiações, da nossa condição evolutiva. Então, a dor é uma potência que, bem trabalhada e acionada, transforma-se em uma alavanca de progresso para a humanidade. Passamos os outros slides que complementam esse slide da agora, por favor. E, para isso, ele nos convida, Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, nos trazendo a revelação pela dor. Quantas criaturas se redescobrem, se reinventa quando sai de um processo de dor, por exemplo, aonde estava doente, onde houve a cura, é um processo de revelação que ela se torna mais forte, surge mais vigorosa. E ele fala que é principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade também de uma eficácia, de uma crença robusta, poderosamente assente, ao mesmo tempo, na razão do sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida e o problema da dor. E essa crença robusta é o Espiritismo. É forte, porque tem aguentado em todos esses anos que se mostra cada vez mais atuante em nós. É a terceira revelação. Por isso, é necessário e se faz de cada um uma necessidade ímpar, particular, singular.
fortalecer a nossa crença, o Espiritismo, a terceira revelação, Jesus e Kardec. Jesus é a porta por onde iremos adentrar e a doutrina espírita, Kardec é a chave, porque abre as explicações, mostrando, retirando, desmistificando todas aquelas situações que nós não compreendíamos lá atrás. O porquê doía e como doía e o que se fazer diante de uma dor, como agora, por exemplo, diante da pandemia, o que se fazer, como o Espiritismo pode me ajudar nesse momento que passa a humanidade. Quantas famílias foram visitadas por essa dor? Como a fé em Deus, em fé em Jesus, nos ensinos desse conhecimento da doutrina, tem fortalecido a nossa alma, tem nos ajudado a passar por essa situação de cabeça erguida e continuando vendo que o sentido da vida ainda assim é amar e fazer por amor. E a dor é um período necessário. A dor não é para sempre. Ela tem o seu início, o seu auge e depois ela tem a sua declinação. É uma aula que nós estamos aprendendo, ainda se redescobrir para poder nos curar e dali ressurgir mais forte e vigoroso, porque isso foi o que Deus nos ensinou a realizar conosco mesmo. Então, para isso, é uma revelação que nos traz um ponto importante, saber tratar do momento de dificuldade, tratar até mesmo as nossas dores com amor, olhar como ser espírito que somos nós, não é verdade? Que a vida não se encerra aqui. A pandemia está nos ensinando algo diferente, situações que não tínhamos experimentado. E agora nós temos, graças a Deus, a terceira revelação que dá suporte de entendimento, nos explicando esse momento que está passando o nosso orbe. E graças a Deus, isso nos conforta, nos consola em saber que estamos a caminho de mundo de regeneração e que sairemos dessa pandemia mais fortalecidos e com mais amor e compaixão um pelos outros. E essa é a proposta da doutrina espírita nas nossas vidas. Vamos ver o que nos fala mais Leon Denis. E assim, concluindo, ele nos traz aqui um belíssimo poema que eu trouxe de Fernando Pessoa, que vai nos trazer uma reflexão, suavizando as nossas almas, né? Potencializando muito mais, se através da vontade, através do amor, através da dor, o amor é imortal como a própria alma. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Fernando Pessoa, ele nos fala com esse sentimento que o amor é imortal, como a própria alma, nós somos imortais. Reencarnaremos N vezes, mergulhado no corpo físico para reascender em espírito, em progresso, evoluindo para o alto e para a frente, junto a Deus, nos guiando como um mar, e Deus, Jesus, que é o grande governador do orbe, que está no leme dessa nau, navegando junto conosco para não nos perdermos, para redirecionar as nossas vidas, nos dando força, potencializando as nossas virtudes para crescermos em amor e doarmos com fartura dessa fonte inesgotável que é o amor divino. E finalizando, concluindo, trouxemos agora, acredito que é o último slide, né, Aline? Ou não, já é esse mesmo a conclusão. Então, eu finalizo com esse poema de Fernando Pessoa, para que possamos meditar nesse amor maior que veio à Terra, que veio se oferecer como um modelo e guia, que é Jesus,
que possamos atender às leis de Deus que já existem na nossa consciência, que possamos sentir essa lei com muito amor e gratidão a Deus por essa existência que nos deu. Que possamos tratar das nossas dores, nossa e do nosso próximo, colocando o verdadeiro sentido de existência no tratar, do cuidar, do fazer com os nossos irmãos que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. Que o nosso querer seja o querer no sentido da alma, de auxiliar sempre. E que o nosso conhecimento, o nosso saber seja direcionado pelas leis eternas e divinas e pela nossa codificação. E que o sentimento maior para nortear as nossas existências será sempre o amor entre nós. Agradeço muito a todos os amigos do Sol, todos os amigos que estão nos assistindo nesse instante, por essa oportunidade, pelo carinho do convite, e deixo aqui o meu abraço e o meu obrigada a todos vocês. Boa noite.